Aqui mesmo no YouTube existem vários vídeos onde utilizam como tema Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Mas será que de fato existe na Bíblia Sagrada alguma passagem que Jesus ele reúne os discípulos ou os 12 apóstolos e ele explica quem ele foi antes da criação do mundo? Ou será ainda que a Bíblia Sagrada ela tem respostas para perguntas dessa natureza? É isso que nós vamos ver e aprender neste vídeo. Fala meus queridos, tudo na paz? Jesus Live mais uma vez. Na Bíblia Sagrada existem várias passagens a respeito de Jesus e de sua natureza. Mas em algum momento Jesus falou sobre isso abertamente, trazendo ali algum ensinamento um tanto mais conciso? Na verdade, se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Jesus ele nunca reuniu ali os discípulos, os apóstolos, dizendo para eles, olha, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, e agora eu vou falar para vocês quem eu fui ou quem eu sou antes da criação do mundo. Então, Jesus ele nunca explicou quem ele era antes da criação do mundo. Não de modo assim conciso, contundente, tá? Nós não encontramos isso na Bíblia Sagrada. Porém, há na Bíblia várias pistas, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, e pistas do próprio Jesus, onde nós podemos reuni-las e então ter uma informação um tanto mais precisa a respeito do que Jesus foi, ou quem ele era, ou quem ele é antes da criação de todas as coisas. Mas para darmos o pontapé inicial para este vídeo, nós devemos lembrar que algumas pessoas acham que Jesus foi o primeiro a ser criado. E eles utilizam como base Colossenses capítulo 1, verso de número 15. O que diz lá? O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Por conta de ser o primogênito de toda a criação, algumas pessoas criam confusões e acham que Jesus então foi o primeiro a ser criado, porque a palavra primogênito vem de primeiro a ser gerado, né? Ser criado. Então Jesus é o primogênito, foi o primeiro gerado, então quer dizer que Jesus ele foi o primeiro ser a ser criado por Deus. E não, Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando que nele foram criadas todas as coisas. As pessoas pegam este verso de número 15, isolam ele e esquecem do verso de número 16, onde Paulo ele explica o porquê que ele é o primogênito de toda a criação. E Paulo vai dizer no verso de número 16, porque nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, ele é o primogênito da criação, porque tudo foi feito por ele, por intermédio dele, e não que ele foi o primeiro a ser criado. Bom, então aprendemos aqui que Jesus não foi o primeiro a ser criado, tá? Mas tudo foi criado por ele e nele. Tudo bem, então até aí tudo ok. Mas na Bíblia, Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. No Novo Testamento, nós encontramos algumas práticas de Jesus que competia somente a Deus, ou seja, compete somente a Deus. E nós vamos colocar aqui duas práticas de Jesus, dois acontecimentos que têm a ver somente com Deus, mas que Jesus ele praticou. E então nós podemos ter aí uma pista. A primeira delas que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada, por exemplo, é Jesus perdoando pecados. Lá em Marcos capítulo 2, versos de número 5, 6 e 7, Jesus ele cura um paralítico. E depois de curar o paralítico, ele ainda perdoa o pecado dos paralíticos. Os doutores da lei, olhando para aquele acontecimento, eles ficaram horrorizados e começaram a dizer entre si, quem é esse que perdoa pecados? Porque perdoar pecado compete somente a Deus. Então os próprios doutores da lei reconheceram que somente Deus pode perdoar pecados. E nesta passagem Jesus está claramente perdoando pecados. Ou seja, uma prática somente de Deus Jesus estava fazendo. A segunda prática que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada é a adoração. Jesus se deixou ser adorado, ele recebeu adoração. Isso nós vemos ali em Mateus, capítulo de número 28, verso de número 9, onde Maria, Maria Madalena e a outra Maria foram no sepulcro, e chegando lá já descobriram que o sepulcro estava aberto, enfim, o anjo ali rolou a rocha ali através de um terremoto. Resumindo, elas retornando encontraram com Jesus. Quando elas encontraram Jesus, o que elas fizeram? Se prostraram diante de Jesus e adorou a Jesus. Mas
Por que isso tem a ver com uma prática voltada somente a Deus? Ora, o próprio Jesus disse lá em Lucas, no capítulo de número 4, verso de número 8, inclusive ele estava ali no deserto, né, sendo tentado por Satanás, ele estava jejuando no deserto 40 dias e 40 noites, e ele fala para Satanás: somente a Deus adorarás, somente a Ele servirás. Jesus estava usando como referência Deuteronômio capítulo 6, verso de número 13, onde diz que somente Deus pode ser adorado, somente Ele pode ser servido. Mas então Jesus disse que somente Deus pode ser adorado. E de repente, lá em Mateus 28, 9, Jesus está sendo adorado. E detalhe, Jesus ele recebeu a adoração. Diferente do anjo que foi adorado pelo apóstolo João lá em Apocalipse, e o anjo repreendeu João, dizendo: olha, não faça isso, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, que guardam as profecias deste livro. E ele ainda disse para João: adora a Deus. Por quê? Porque anjo não recebe adoração. Então ele não permitiu ser adorado, mas ele disse para que João adorasse somente a Deus. Mas nesta passagem aqui que nós usamos como referência, Mateus 28, 9, Jesus ele é adorado. Ele não repreende Maria Madalena e a outra Maria, mas ele recebe adoração. Isso prova que Jesus ele não é anjo, mas ele é Deus. Então ele não é um ser criado, mas ele é aquele que criou todas as coisas. Então nós temos aqui já algumas pistas de quem Jesus era antes da criação do mundo, antes da criação de tudo. Na Bíblia Sagrada nós encontramos várias testemunhas sobre isso. Como eu disse, não existe uma passagem nas Escrituras em que Jesus traz ali um sermão, uma pregação, um ensinamento extenso, falando quem ele era antes da criação do mundo. Jesus ele não revela isso abertamente ali, de modo amplo, não. Existem pistas na Bíblia Sagrada, como eu disse, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E existem algumas testemunhas. Por exemplo, nós podemos pegar o testemunho de João, o apóstolo, que está lá no seu Evangelho, no capítulo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso de número 1, 2 e 3. João deixa bem claro, no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus Cristo. O Verbo era Deus, estava com Deus. Ou seja, antes da criação de tudo, onde é que Jesus estava? Com Deus. Por quê? Porque Jesus também é Deus. João deixa isso bem claro no início do seu evangelho. Mas agora vamos ver o testemunho de Paulo a respeito de Jesus antes da criação do mundo, antes da criação de tudo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado para ele. E ele existe antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Então, o testemunho de Paulo, inclusive aqui é o verso de número 16 e 17 do primeiro capítulo, né? Nós já lemos o verso de número 15, onde as pessoas criam confusão, falando: Jesus foi o primeiro a ser criado. Não. Esses versos que nós lemos aqui, que é a continuação do verso de número 15, deixa bem claro. Jesus, ele existe antes de todas as coisas. Então, o testemunho de João é que ele estava com Deus e que ele é Deus. E Paulo vem e traz o testemunho a respeito disso. Quem era Jesus antes da criação do mundo? Ele era Deus, ele é Deus e sempre foi Deus. Porque tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. E Paulo diz: nele subsiste todas as coisas. Então tudo veio à existência através dele, porque foi criado por ele. E tudo subsiste porque ele existe. Então é ele que mantém a existência de todas as coisas. Não tem como fugir, nenhuma existência pode fugir de Deus, pode fugir de Jesus Cristo. Até mesmo o ateu existe porque o Senhor existe, porque Deus criou o ateu também, né? Então o ateu ele subsiste por causa da existência do próprio Jesus. E ele só veio à existência porque Jesus criou ele. Então, até aquele que não acredita na existência de Deus existe porque Deus existe e criou ele. Olha só que interessante. Mas espera aí, no Antigo Testamento não tem nenhum testemunho a respeito de quem Jesus era antes da criação do mundo?
E sim, tem. Isaías capítulo 9, verso de número 6, um dos testemunhos mais esclarecedor de quem Jesus era antes da criação de tudo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus Forte. Então, Jesus é Deus, ok. Pai da Eternidade. Se ele é Pai da Eternidade, significa que ele é eterno. O que é ser eterno? Alguém, alguma coisa que nunca foi criado por nada, nunca teve um início, um princípio de existência, e que nunca deixará de existir. Esse é Jesus, ele não foi criado. Ele não veio à existência em algum momento, não, nunca. Ele sempre existiu e nunca deixará de existir. Eu sei que isso é meio complicado para o ser humano entender, porque nós somos seres finitos, né? E tentando entender um ser infinito. Portanto, a Bíblia nos apresenta Jesus, Deus, a essência de Deus, por analogias. Então nós vamos entender e compreender um pouco de Deus dentro das Escrituras Sagradas através de analogias. Porém, isso nunca será perfeito para que nossa compreensão sobre Deus ela seja aí 100%. Sempre vai existir pontos e muitos pontos em que nós não compreendemos Deus. E isso é notório, é normal, porque se nós compreendermos Deus 100%, então ele deixa de ser Deus, porque nós somos seres carnais e finitos. Deus é um ser espiritual e infinito. Então nós nunca vamos compreender totalmente Deus. Por isso essa ideia de eternidade, alguém que nunca existiu e que nunca deixará de existir, na mente de muitas pessoas não fecha. Eles não entendem, então é mais fácil eles não acreditarem em Deus ou na sua eternidade do que acreditar sem saber explicar ou sem entender com um raciocínio lógico. Agora, para fechar com chave de ouro este vídeo, este ensinamento, nós podemos trazer aqui o testemunho de quem? Do próprio Jesus Cristo. Eu disse que Jesus ele nunca reuniu o pessoal para falar, que vai dizer, né? Aqui que eu vou falar quem eu sou antes da criação do mundo, antes da criação de tudo. Não, isso não aconteceu. Mas Jesus ele falou quem ele era antes da criação do mundo dentro de sua oração. Isso nós podemos ver ali no Evangelho de João, no capítulo 17, o verso de número 4 e o verso de número 5, que diz assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Este trecho faz parte da oração de Jesus. E Jesus falando com Deus, ele diz, olha, Deus, quando eu vim para a Terra, ficou uma glória aí que eu deixei, né? Porque eu vim, me tornei um ser humano e tudo mais. Só que eu vou retornar, porque a obra aqui já está consumada, já estou consumando tudo, acabou, completei a tarefa. Agora eu vou retornar para o céu e aí eu vou tomar posse daquela glória que eu sempre tive com o Senhor ali, sempre em toda a existência. Então o que Jesus está dizendo aqui? Indiretamente, é lógico, porque aqui Jesus não está trazendo um ensinamento, não. Aqui Jesus está orando, tá? Então indiretamente ele está dizendo o quê? Eu sempre estive com Deus, sempre existi, sempre tive a minha glória com Deus. Isso antes da criação de todas as coisas. Então na Bíblia Sagrada nós encontramos várias pistas que nos diz quem Jesus era, ou ele é, antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Ou seja, ele é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. Um ser eterno que sempre existiu, nunca deixará de existir, um ser que criou todas as coisas. Então ele é o Criador, porque tudo subsiste por ele, através dele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se faria, segundo disse João em seu Evangelho. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui, que Deus os abençoe grandemente. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar o sino de notificação para você receber mais vídeos de ensinamentos bíblicos. São ensinamentos que nos constrói a nossa alma, a nossa vida, a nossa espiritualidade e abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Tudo acontece através da palavra de Deus. E não é perca de tempo aprender da palavra do Senhor, porque nela contém a vida eterna. Que Deus os abençoe grandiosamente. Eu te encontro no próximo tema, no próximo vídeo. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Fui!